Olá, pessoal. Então, hoje a nossa aula ela vai ser no formato de vídeo, né? Onde eu vou passar algumas informações importantes para vocês sobre essa nossa disciplina, né, de noções básicas, né, sobre produção animal. Vocês já tiveram o primeiro contato, então, com aquela atividade que foi passada a vocês, para que vocês pudessem, né, conhecer praticamente, né, as criações, né, as produções animais que nós mais estudamos no curso de medicina veterinária, zootecnia e cursos afins. Claro que algumas dessas criações vocês observaram que são mais raras de serem estudadas, mas a ideia inicial é que vocês conheçam, né, a nomenclatura de cada uma delas, mesmo aquelas que não estão tão perto da gente, né? E, obviamente, as primeiras, né, dos slides que foram mandados para vocês aí são as mais comuns. Dito isso, o mais importante da atividade era o que? A gente entender que na produção animal nós estamos falando de animais que produzem produtos de origem animal que vão ter alguma utilidade, por exemplo, para nós seres humanos. Né? Na maior parte, esses produtos de origem animal eles são comestíveis, mas também nós podemos citar produtos não comestíveis. Né? Então, o que era a ideia? Que vocês refletissem sobre isso, sobre o quanto essa cadeia, né, chamada produção animal, que é uma grande área da medicina veterinária, né, ela é capaz de fornecer benefícios, né, para a humanidade. Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Como eu falei lá no primeiro dia presencialmente, a nossa profissão, nós entramos com aquela ideia, né, de cuidar dos animais, certíssimo, né? Estudar os animais, trabalhar com animais, mas nós somos uma das únicas profissões que a gente trabalha numa tríade, né? Não só animais, mas nós também cuidamos do meio ambiente, a partir do momento que, principalmente visando produção animal, nós também tomamos o cuidado em sustentar o meio, criando projetos e meios de sustentabilidade com esse meio, né? Não exigindo tanto dele, né? Trabalhando em menos espaços, né? Com mais alternativas, né? Produções alternativas, com mais acesso, né? Com menos eliminação de dejetos, melhor nutrição. A gente vai falando disso durante o semestre, né? E ao mesmo tempo eu cuido do outro, né? Do outro ser humano, quando eu sou responsável por esse produto que chega na mesa do consumidor ser um produto de qualidade saudável. Então a gente cuida do animal, do meio ambiente, do ser humano. Que outra profissão faz isso, né? Com tanto afinco como nós. Então, a gente tem que guardar isso, né? Esse é um aspecto muito importante para a gente que está começando o curso de medicina veterinária. E mais que isso também, nós temos que respeitar as outras profissões, né? E respeitar todas as áreas da medicina veterinária, mesmo que seja aquela que nós não queremos seguir dali para frente. Por mais que vocês estão só começando, eu sempre falo, né? Não vamos ter, né, aquela visão fechada, né? Vamos deixar aí se conhecer, se tocar por várias áreas e quem sabe, né, a gente se apaixonar por outras além daquelas que a gente entra, né, de ideia no curso. E aí, então, já tendo introduzido, né, feita essa introdução aí da primeira parte que é sobre essas produções animais e a importância da nossa profissão, eu quero só relembrar vocês, então, numa segunda parte dessa aula de hoje, né? Que durante o curso vocês vão ter, né, a disciplina de bovinocultura. Então, respondendo resumidamente a atividade que foi passada, para a gente complementar essa aula, né? A bovinocultura, tanto de corte como leite, né?
é a produção de gado, né, visando corte, principalmente a produção de carne, e a bovinocultura de leite, né, a produção do leite de vaca. E eu falo leite de vaca porque vocês vão aprender que o leite, né, quando ele sai só com a palavra leite, nós já subentendemos que é de vaca. Quando eu for falar de leite para outras espécies, aí eu tenho que declarar leite de ovelha, tá? Leite de outro animal, aí eu tenho que falar isso, tá? Vocês vão aprender isso mais pra frente. Se sai só leite, somente já serve para discriminar o leite de vaca, mas não tem problema eu acrescentar, né, o animal na frente, no caso a vaca. E lembrando que secreções de planta não são leite. Então existe aí, né, uma discussão e algumas legislações sobre o uso inadequado de usar leite, por exemplo, para, né, leite de soja, leite de alguns produtos vegetais. Não, o leite ele é uma secreção da glândula mamária, né? Quem tem glândula mamária, os mamíferos, tá? E aí, então, quando a gente fala em produtos, o principal produto da bovinocultura de corte é a carne, e o principal produto da bovinocultura de leite é o leite. Mas, óbvio, vocês sempre vão me ouvir falar muito na palavra derivados e subprodutos, né? Então, derivados e subprodutos é aquilo que eu posso produzir como principal produto. Então, se eu considero a bovinocultura de corte, eu tenho a carne, mas eu vou produzir derivados e subprodutos com essa carne de vaca, né? Uma almôndega, um quibe, né? Um hambúrguer, tudo isso, né, é feito da carne de vaca, só que passou agora por um processo tecnológico. A partir do momento que ela passa por esse processo tecnológico, né? Quando eu falo tecnológico, gente, é porque passa por algum fator industrial ou mesmo manual, né? Ela não vem in natura, ao natural. E aí nós temos esses produtos. No caso do leite, nem se fala, a gente tem, né, uma leva de subprodutos e derivados, né? Leite em pó, leite condensado, o queijo, né, que é o mais famoso, o queijo e diversos queijos, né? Iogurte, bebida láctea, né, que são diferentes. Então, nós temos uma gama de derivados, ok? A ideia da atividade é você já ir pensando nisso, então já ir expandindo o conhecimento de vocês. Nossa, João Paulo, eu pensei só no leite e pronto. Não, não vamos ser tão sucinto. A gente não precisa hoje de complexidade, né? Mas a gente também não pode ser tão sucinto quando a gente faz uma atividade dessa, tá? E muitos foram direto aí, somente pensou no leite, né, e na carne. Suinocultura é outra disciplina que vocês vão ter aqui no IF, né? No caso da suinocultura, principal produto, carne, e assim como, né, a bovinocultura, nós vamos ter aí também muitos derivados e nem se fala, né? Porque no caso do suíno, nós consumimos muitas vezes mais esses derivados do que a própria carne in natura, ao natural. Bacon, presunto, que fast food que a gente vai comer que não tem um bacon ou um presunto? Tudo é derivado de carne suína. Já para ficar na cabeça de vocês, né? Várias linguiças suínas, né? Entre outros aí. Avicultura, né? É outra produção que foi perguntada aí na atividade. A avicultura, para adiantar, né, vocês viram que a avicultura tinha avicultura de corte, avicultura de postura, avicultura, coturnicultura, que são as codornas, né? A avicultura, quando a gente fala disso, nós temos tantas aves hoje produtivas, então nós temos patos, que produzem carne, né? Nós temos produção de fazão, de pavão, até galinha da Angola. Todas essas produções, perus, né? Elas têm algum nome específico. Mas, como vocês vão ter essa disciplina, e provavelmente comigo, né? Lá na frente, também é outra disciplina que vocês vão ter no IF, a gente deixa para ver essas outras criações na disciplina específica. Inicialmente, né, o básico da avicultura é a criação da espécie, né, galo-galinha. No caso da avicultura de corte, produzindo carne, né,
a carne de frango. E no caso da avicultura de postura, os ovos, né? Que aí a gente tem uma pequena diferença, tá, gente? A gente tem produção de ovos comerciais brancos e marrons. Já viram as casquinhas diferentes? E aí muita gente vai falar, e o ovo da casca azul, verde, rosa, lá do caipira, né? No comercial, hoje o padrão é marrom, branco. Esses coloridos dessas cascas variadas é criações caipiras, que a gente vai citar também, mas pensando no comercial, são essas duas produções, porque são aves diferentes, tá? A ave que bota o ovo marrom, ela tem as penas marrons na avicultura comercial. E a ave que bota o ovo branco, ela tem as penas brancas, tá? Isso para avicultura comercial. Quando a gente for falar de reprodutores de caipira, aí é outro esquema. E a coturnicultura, que talvez seja um nome novo para vocês, coloquei de curiosidade, que é a criação de codornas, né? A gente vai estudar também na disciplina de avicultura, que produz tanto ovo quanto carne. Então a gente tem a coturnicultura de corte, produzindo carne de codorna, e a coturnicultura de postura, produzindo os ovos de codorna, que aí é o mercado mais expandido em relação à criação de codornas, tá? Dando sequência, a gente falou de ovinocultura e caprinocultura. Também são disciplinas que vocês vão ter no IF. Então, até agora, tirando as codornas, né, que é mais alternativa, são todas produções comuns e obrigatórias no currículo de vocês. Ovinos e caprinos se diferenciam, caso vocês tenham dúvidas, vocês vão ver essas diferenças lá na frente, tá? Ovinos, né, são as ovelhas, né, os cordeiros, os carneiros. Eles vão fornecer para a gente muitos produtos, principalmente carne e leite, né? Eu esqueci de falar lá atrás, né, mas no caso, por exemplo, da própria bovinocultura, a gente tem um aproveitamento do couro, né, da pele. Porque quando chega aqui no ovino e na caprinocultura, remete muito a essa utilização, né, da pele. Esses animais utilizam bastante, é muito valorizado, tá? A pele tanto de ovinos quanto de caprinos. Então, mais um produto importante para ovinos e caprinos, tá? Muito mais importante aí do que na própria ovinocultura. E aí, além, né, de a ovinocultura, então, produzir leite, carne e pele, né, os ovinos produzem a lã. Então, lã é só de ovinos. E não é todo ovino que produz lã. Nós temos ovinos deslanados, que muita gente confunde com cabras, né? E não é. São ovinos sem lã, tá? E óbvio que esses não vão produzir lã, tá? E os caprinos, eles vão produzir os mesmos produtos que os ovinos, menos a lã. Caprino não produz lã, de forma alguma. Então, nós temos caprinos produzindo carne, né? De caprino, leite de cabra, né? Leite de ovelha lá atrás, então eu tenho que destacar isso, e mais uma vez a pele. No caso da produção animal, uma coisa que é importante, pessoal, a gente guardar é o seguinte: peguei uma ovelha. Essa ovelha, acabei de contar para vocês que na produção de ovelha eu posso optar por produzir carne, lã, leite e pele. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: se eu opto por uma de forma comercial, mais uma vez, né? Se eu opto por produzir leite de ovelha, eu não vou produzir carne. Se eu opto por produzir carne, né, de ovinos, eu não vou produzir leite. O melhoramento genético hoje, né, ele trabalha com dupla aptidão. Aquele animal, ele pode ter dupla, até tripla aptidão. Eu posso ter uma ovelha que produz lã, carne e leite, mas eu vou afunilar minha cadeia para algum produto principal e um segundo produto principal, né? Mas no caso de carne e leite, dificilmente vocês vão ver o animal produzindo os dois, até porque um animal de carne, ele vai ser abatido muito mais cedo do que um animal de leite, que isso fica bem claro para vocês, tá? Outro ponto importante da nossa aula de hoje.
o melhoramento genético, ele tem as raças melhoradas para leite, as raças melhoradas para corte, as raças melhoradas para lã, as raças melhoradas para ovo, falando no geral. Então a gente sempre vai direcionar, né? Continuando, aí nós tínhamos a piscicultura. Quando eu coloquei piscicultura, ranicultura e carcinicultura, que também talvez seja um nome diferente aí para vocês, eu coloquei entre parênteses a palavra aquicultura. Aquicultura é a produção de qualquer organismo aquático, tá? Que vai gerar pra gente algum produto de origem animal. Tem vários outros, também não vou estender aqui. Vocês vão ter a disciplina, né? Também no IF, nós temos, né, inclusive o setor. Então vocês vão estudar principalmente a piscicultura. E acaba, né, conhecendo um pouquinho das outras produções da aquicultura, que é qualquer organismo aquático. Por exemplo, não está aqui, mas jacaré é produzido na aquicultura, né? Carne de jacaré, produção de tartarugas, ostra, marisco, tudo isso, tá? Mas aqui, de forma básica, dentro da aquicultura, a gente tem a piscicultura que produz peixes. No caso dos peixes, nosso principal produto é a carne, também, né? E seus derivados. Também temos uma utilidade, né, da pele hoje do peixe. Na ranicultura, criação de rãs, carne, principal produto. E na carcinicultura, produção de camarões, cujo principal produto, né, é o próprio camarão, então é a carne de camarão. Então, são 3 organismos aquáticos muito importantes aí de vocês conhecerem um pouquinho também, tá? Nós temos a cunicultura, o nome parece engraçado, cunicultura, estuda coelhos, produção de coelhos comerciais. Mais uma vez lembrando, quando a gente vê o estudo de produção animal, a gente não está falando de animal pet, porque a gente sabe que coelho é um animal que tem muito pet, né? Se bem que as pessoas hoje também criam galinhas, né, aves, até mini porcos, tudo como pet. O intuito da aula não é isso, o intuito é a gente conhecer os animais de produção. Então, a cunicultura, para quem não conhecia, sim, nós consumimos carne de coelho. Então, ela produz a carne de coelho, principal produto. E os coelhos fornecem para a gente com grande valor pele e pelos. Os pelinhos do coelho são muito valorizados na indústria da cunicultura, tá? A partir da cunicultura, né, já são disciplinas que vocês talvez não vão ter as matérias específicas, né, durante o curso, mas vocês vão ver falar delas em outras disciplinas, tá? Como é o caso da cunicultura. Bubalinocultura, né, é a criação de búfalos, muito parecida com a criação de bovinos, né, mas a gente sabe que os búfalos, eles são animais diferentes, né, o pelo preto, né, os chifres diferenciados e animais mais rústicos. No caso de búfalos, assim como na bovinocultura, nós temos bubalinocultura de corte, produzindo carne de búfalo, mais raro, e o mais comum, a produção de leite de búfala, né? Então, mais um leite que a gente tem que colocar na nomenclatura. Gente, olha o tanto de coisa que a gente já produziu, né? Olha o tanto que essa profissão nossa é maravilhosa. Continuando. Aí eu coloquei lá equidiocultura. Equidiocultura, produto de equídeo, de equinos. Eu pus equídeo, né? Porque entram todos os equinos ali no meio. Pessoal, quando a gente fala de cavalo, de equinos no geral, o foco da veterinária é saúde animal. Então vocês vão ver muito mais nas disciplinas de saúde animal, não de produção, porque hoje o cavalo ele é utilizado, né, literalmente como, né, um pet, um animal de lazer, um animal de esporte, né, e utilizado para práticas de saúde, né, acessibilidade. Então, isso é muito importante. Porém, nós temos produção de carne de cavalo, né, de jumento, né? Essa produção, que fique bem claro, ela não fica no Brasil. Os poucos abatedouros que nós temos de carne de cavalo são todos para exportação. Então, não tem perigo de vocês encontrar carne de cavalo em produtos
fiscalizados. Isso não existe, igual muita gente fala. Agora, se você for consumir um produto informal, é outra história. Mas fiscalizado. Ah, mortadela, salame tem carne de cavalo? Não tem. Só vai ter se tiver escrito lá. E se vier de fora, porque os nossos produtos não utilizam isso. Porque realmente essa carne ela é mandada para fora, visando principalmente fazer derivados, tá? Mas no Brasil isso não é cultural, também vamos falar disso mais para frente no curso, em outras disciplinas, tá? Aí a gente vê esses animais, né, mamíferos principalmente, peixes, e nós temos alguns insetos, né, muito importantes. Inseto é animal, gente. A gente estuda na medicina veterinária, na produção animal, que também foram colocados para vocês na atividade, né? O mais maravilhoso para mim de todos, né, também assim como esses últimos que eu falei, vocês não têm a matéria específica, mas vocês têm dentro de disciplinas como a criações alternativas, é a apicultura, né? Como que um bicho desse tamanhozinho consegue produzir tanta coisa? De todos esses animais que nós falamos, como produto primário, que não precisa passar por nenhum aspecto industrial ou manual, a abelha talvez é o que mais tem produtos primários. Aí vocês devem ter pensado só no mel, né? E principalmente, e nos mais comuns, né? Como a própolis, que a gente vê muito, e às vezes teve gente que nem lembrou, né? Que na verdade a própolis nós utilizamos o extrato de própolis, né? Então é um extrato, esse sim, ele passa por um processo ali industrial, né? Mas nós temos cera de abelha, nós temos pólen, tá? Pode consumir pólen. Nós temos vários outros produtos que esses animais vão produzir. Geleia real é o que estava na minha cabeça, né? Quase deu branco, que é o alimento da abelha rainha. Nós vendemos também para o humano consumir. Tudo isso é coletado direto da colmeia. E aqui eu falei alguns, tá? Depois vai ter outros. Vocês vão ver com o tempo. E aí, quando eu falo apicultura, existe uma diferença. Que é, talvez quem pesquisou aí notou. A apicultura, a gente estuda abelhas com ferrão. Então, aquela famosa Europa, que na verdade é uma abelha, né, africanizada, ela é estudada na apicultura, a maior produtora de mel que a gente tem. E desses outros produtos que a gente comentou. Mas a abelha sem ferrão já tá aí, né? Meliponas e por aí vai, mandaçaia. Essas abelhas, elas são estudadas na meliponicultura, por isso que tem esse nome, melipo, porque a maioria das abelhas são da família das meliponas, tá? Essas abelhas também produzem mel de abelha sem ferrão, pólen de abelha sem ferrão, não produzem cera comercial, tá? E todas as vezes que eu for caracterizar o produto, eu tenho que falar que é de abelha sem ferrão para diferenciar da apicultura, tá? Então é uma curiosidade também para vocês diferenciar aí. Minhocultura, produção de humus, né? De minhocas para fabricação de humus. É a principal finalidade. O humus é o principal produto aí. Claro que a gente também pode utilizar a minhoca como alimento alternativo para algumas criações que permitem isso, né? Então, se permitir, eu posso utilizar. Uma criação barata e muito importante, né? Hoje, pensando principalmente em compostagem de produtos, né? E nós temos a helicicultura, nome também, né? Que vocês devem nunca ter ouvido falar e tá conhecendo agora, que é a produção daquele escargot. Então, a helicicultura, ela é voltada para escargot, gente. Lembrar que o escargot é uma espécie de caramujo que se pode consumir, porque vocês vão estudar na medicina veterinária que a gente tem, né, espécies, né, que podem transmitir doenças. Não é esse caso, né, se utiliza a carne, e é chamada, né, de carne do escargot. Não conheço, nunca provei, né? Quem gosta aí, né? A gente sabe que é um prato mais elitizado, mas pra gente conhecer que existe. Mas veterinário tem a ver com isso, João Paulo? Sim, porque numa criação comercial você vai precisar de um responsável técnico
né, que entenda da produção animal. Ou ele é veterinário, ou ele é zootecnista, tá? E por último, que eu também acho maravilhosa essa produção, a sericultura, que é a produção de bichos da seda, né, que nós vemos, né, o casulinho, que o principal produto é a seda, valorizadíssimo no mercado. A seda, gente, ela é o casulo, né, do filhote da mariposa, né? Então, por isso que a gente estuda isso daí, né? Porque é uma mariposa que bota os ovinhos, né? E aí essa lagartinha, ela vai produzir aí pra gente a seda. Então, olha que interessante. Quanta coisa a gente aprendeu, né? Só nesse resuminho desse vídeo. E claro que, mais uma vez, se vocês tiverem curiosidade, leiam um pouquinho sobre, né? O que mais que pode ser vendido no mercado, produzido, tá? E para completar a nossa aula de hoje, né, além de fazer essa conclusão da primeira aula, eu quero que vocês levem alguns conceitos importantes da aula de hoje, tá? Para a gente já começar uma nova temática a partir da próxima semana. Então, isso é inédito, né? Todas as vezes que nós vamos produzir, pessoal, hoje a gente não produz sem pensar em bem-estar animal. Sustentabilidade eu falei no começo. Vocês estão tendo essa disciplina esse semestre. Então, todas essas produções que a gente falou, né, desde a bovina até chegar no bicho da seda hoje, existem normas de produção visando o bem-estar desses animais. Até dos insetos. São animais, reino animal. Claro que algumas normas mais avançadas que a outra, conforme também nós sabemos que essas criações são mais procuradas, né? Porque muitas vezes o pessoal desconhece bicho da seda, escargot, né? E não se preocupa tanto com isso, né? Camarão, rã. Então aí às vezes a gente encontra menos normas de bem-estar e sustentabilidade estabelecidas, mas encontramos. E com o tempo a gente só vai melhorando isso. De quem que é essa missão? Nossa, mas de vocês que estão começando também. Então, não vamos fazer o curso pensando naquela visão de maltrato a animais. De que mesmo que o animal não seja um animal de estimação, eu tenho que maltratar ele a campo. Não. Eu só consigo todos esses produtos, subprodutos e derivados que eu falei aqui na aula hoje, em alta quantidade e alta qualidade, o que vai me gerar um retorno financeiro, né, melhor, sem contar uma consciência tranquila, se eu produzir eles de forma que eu atenda às liberdades do bem-estar animal que vocês vão estudar aí esse semestre. Pensa nisso. Não é porque é um inseto que eu vou produzir de qualquer jeito. Não é porque é uma vaca que eu produzia lá em casa de qualquer jeito, que agora no comercial eu vou produzir de qualquer jeito. Vamos começar a mudar essa visão nossa. E todos esses produtos, tá, gente, são adquiridos no caso de carnes, abatedouros, no caso de leite, laticínios, pele, cortumes e indústrias também, que seguem todos esses parâmetros. Tá? De sustentabilidade, de ética e de bem-estar. Não vamos esquecer essas palavras durante o curso, tá? E mais outra coisinha. Quando a gente fala de produção animal, nós vamos falar muito do jeito que esses animais são produzidos, né? Ora, nós não vamos ficar falando, né, especificamente de só bovinos na disciplina, porque vocês vão ter disciplina. Então, a ideia da disciplina é a gente ir conceituando. Então, hoje, o que eu quero que vocês saiam daqui também com conceitos iniciais de manejo. O que é manejo? É a forma com que eu lido com aquele animal no campo, tá? Todos esses animais que a gente falou, coloca na cabeça de vocês, são domésticos. O que é isso, João Paulo? Doméstico para mim é um cachorro e um gato. Cachorro e gato é pet. Eles são animais domésticos, pet. Esses daqui são domésticos de produção. Por quê? O que é doméstico? Que eu consigo domesticar, que o homem conseguiu criar. Seja como companheiro, igual o cachorro e o gato e o cavalo, né? Ou como um animal que eu crio para produzir alguma coisa para mim, né? Como todos esses que a gente falou.
Todos esses animais domésticos, tá? Então, eles passam por manejos. Que manejos são esses para vocês guardar? O que é importante eu manejar no animal, né? O manejo, se eu falo manejo produtivo, engloba todos esses manejos. O que é um manejo produtivo no geral? Ele engloba um manejo nutricional. Nós vamos falar de alguns conceitozinhos de nutrição depois. Então, é a alimentação do animal, o que eu forneço, como eu forneço, quanto eu forneço. Manejo nutricional. Manejo sanitário, sanidade animal. Vocês vão trabalhar muito essa palavrinha na saúde animal, nas disciplinas da clínica, cirurgia, doenças, né? Sanidade animal é o que eu estou prevenindo que esse animal contraia doenças. Manejo sanitário é isso. Vacinação, né? Estratégias que eu evito doenças, né? Uso de medicamentos. Então, tudo isso é importante no manejo sanitário. Higiene do ambiente, né? O principal eu estava quase esquecendo. Manejo nutricional sanitário, manejo ambiental, o ambiente que o animal vive, né? Se ele é externo, se ele é interno, se esse animal está num sistema confinado, mesmo que ele esteja num sistema livre, a gente vai falar de sistemas depois. O ambiente desse animal, as construções, o piso, tá? Tudo, ventilação, né? Climatização, tudo isso manejo ambiental, tá? Animal não... A gente vai ver que os animais, né, dependendo da fase deles, ou eles não gostam, eles gostam de calor, ou eles não gostam, eles gostam de frio, de vento, de umidade, né? Manejo ambiental. Manejo reprodutivo, que vocês vão estudar na reprodução animal, que é o manejo, então, que envolve, né, a reprodução, as formas que eu consigo aumentar os meus plantéis desses animais. Então, esses manejos, eles são importantes para a gente entender como que funciona a produção animal. Todos eles, nutricional, sanitário, ambiental, reprodutivo, que se resume tudo no manejo produtivo, tá? Eles devem ser feitos pensando sempre na ética, no bem-estar, na sustentabilidade do meio, quando eu produzir esses animais. Ok? Então, hoje é isso, tá? Qualquer dúvida, deixem aí registrado e que a gente vai sanando as dúvidas, respondendo aos poucos, ou por e-mail também, que agora vocês têm meu e-mail, e aí hoje vocês estão liberados de atividade, né? A atividade hoje era escutar aqui um pouquinho dessa aula. E comecem a ler, investigar, sejam curiosos, para que quando eu estiver aqui falando, seja falar, eu já tinha ouvido falar daquilo, eu já tinha lido aquilo, tá? Por mais que, claro, que eu não me importe de trazer muita informação nova para vocês. Então, agradeço pela participação, bom final de semana para vocês. Sexta-feira que vem tem conteúdo novo aí na área.